Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui para mais um vídeo no meu canal Crochê da Josi. Para quem não me conhece ainda, quem tá chegando agora, sejam bem-vindos. Eu sou a Josi, sou crocheteira e sou responsável pelos conteúdos aqui desse canal. Aqui eu trago para vocês resumo de feira, porque eu faço feira, eu vendo meu crochê na feira. Então na segunda-feira eu trago o resumo de feira para vocês, para contar tudo para vocês aqui como que foi. E no meio da semana eu trago algum vídeo assim de produção, tá? E essa semana, como eu tinha, né, que produzir jogos de banheiro para repor na minha feira, hoje eu vim aqui trazer para vocês, tá? 2 jogos de banheiro que eu fiz, tá? 2 já dá para começar, né? Porque eu só tô com 2 jogos de banheiro, gente, na minha barraca. 2 jogos de banheiro. Então agora eu tenho 4, né? Que fiz mais 2 aqui, né? E vou fazer mais ainda. Então, mas por enquanto eu consegui fazer só 2, tá? E eu vim aqui trazer pra mostrar pra vocês. Gente, eu fiz 2 jogos com 2 combinações assim que eu nunca tinha feito, tá? E eu falar pra vocês, eu adorei. E um deles é uma cor que eu nunca usei. Eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Olha só, esse daqui é o tapete do primeiro jogo, tá? Olha só, gente, eu nunca usei essa cor aqui, que é o verde militar, tá? Eu mostrei quando eu comprei ele, eu mostrei pra vocês aqui num vídeo e falei pra vocês que eu nunca tinha usado essa cor, que eu não sabia nem pra que eu ia usar, mas eu comprei. Aí agora eu resolvi colocar num jogo de banheiro. E, gente, eu fiquei admirada, viu, com essa combinação, porque eu não imaginava como que ia ficar. Porque quando você usa uma cor que você nunca usou, você não sabe, né, como que vai ficar. Então, eu fiquei admirada, porque eu gostei muito dessa cor aqui. Ficou muito legal. E misturado com o cru e com o preto, ficou um detalhe bem bonito mesmo. Eu adorei. Olha só, esse daqui é o modelo Mania, tá? Esse aqui é o tapete do banheiro, tanto da pia quanto do vaso, eu tô fazendo os dois do mesmo tamanho, tá? Então não posso dizer que esse aqui é da pia ou do vaso, porque aí a cliente que comprar que vai decidir onde ela vai pôr, porque os dois tapetes é do mesmo tamanho, tá? Não tô fazendo mais um tapete maior, outro menor. Então, esse tapete aqui, ele ficou com 66 centímetros, tá? De comprimento. Eu tô fazendo aqui com 32 correntinhas, tá? Esse aqui é o modelo Mania, eu faço com 32 correntinhas aqui. Quando eu fazia ele maior, eu fazia com 35 ou 38, então dá pra você variar o tamanho. Se você quiser um pouco maior, você pode fazer com 35, com 38, que ele vai ficar um tapete maior. Mas como eu decidi fazer esse padrão de tamanho aqui, para jogo de banheiro, então com 32 correntinhas pra mim tá dando super certo. Então ele tá ficando esse tamanho. Por causa da minha tensão de ponto também, né, gente? Porque o meu ponto é pequeno. Então, se você também tem um ponto pequeno, vai dar certo com 32 correntinhas pra ele ficar desse tamanho. Mas se o seu ponto é grande, né? Aí com menos correntinha ele já vai ficar desse tamanho. Aí você que vê aí o tamanho do seu ponto, né? Pra você poder fazer o início aqui, as correntinhas. Então, eu iniciei com 32, ele ficou aqui, eu fiz aqui, ó, 13 carreiras, tá? Aqui, ó, contando a partir aqui do primeiro aumento aqui, eu contei aqui, ó, até a carreira fechada de pontos altos aqui, né? Uma carreira antes, eu conto 13 carreiras, tá? Ó, vou mostrar aqui pra vocês bem de pertinho, ó, esse daqui é o primeiro aumento, né, que tem aqui os 2 pontos altos, aí depois vai aumentando, 3, né, 4, então vai aumentando. Então, contando aqui da primeira carreira de aumento, ó, eu fiz aqui, ó, 5 carreiras no cru, fiz aqui, ó, uma carreira no verde militar, uma carreira no preto, mais uma carreira no verde, aí vim aqui com 4 carreiras no cru e finalizei aqui, ó. Aí, no caso, até aqui o cru já deu as 13 carreiras, ó. As 13 carreiras. Aí aqui eu vim com a carreira fechada no verde militar. Aí vim aqui com o bloquinho de 5, com o bloquinho de 3 e aqui com a carreira do bico. Então, eu conto minhas carreiras assim, tá? Eu conto aqui as carreiras, quando eu falar que eu fiz com 13 carreiras, então não é o total do tapete, tá? É só aqui do primeiro aumento até a carreira antes da carreira fechada, tá? Só pra vocês entenderem, senão vocês vão achar que é 13 carreiras no total do tapete, não é não, tá? Então, pra ficar desse tamanho aqui, eu preciso fazer 13 carreiras.
Então, só explicando pra vocês. Por causa da minha tensão de ponto, que meu ponto é pequeno, então eu preciso de uma quantidade maior de carreiras pra chegar no tamanho que eu quero. Então, ele ficou 46 de largura, tá? 68 por 46. Antes eu achava esse tamanho muito pequeno. Eu tinha uma, assim, pra mim, tapete tinha que ser de 70 centímetros. Menor que isso era um tapetinho muito pequeno. Mas agora eu acostumei com esse padrão, então eu vi que esse tamanho de 66, às vezes fica 67, dependendo do modelo, dependendo do fio que eu tô usando, tal, então ele fica às vezes com 67, 68, né, varia um pouco. Então, 66, eu achava que era pequeno, mas não é, gente. Para banheiro, assim, se a pessoa tem um banheiro no tamanho normal, né, o meu banheiro ele não é muito pequenininho e também não é gigante, né, então esse tamanho aqui pro meu banheiro tá perfeito. Então, para pessoas que têm o banheiro não muito grande, esse daqui é um tamanho bem legal para usar no banheiro, tá? Então, esse daqui é um tapete. Aqui tá o outro, ó, como eu falei pra vocês, do mesmo tamanho, tá? 66 por 46, tá? Esse daqui, esse modelo Mania, eu tenho a videoaula, tá? Eu vou deixar na descrição pra vocês, mas lembrando que na videoaula ele tá com 38 correntinhas, tá? Então, ele ficou um tamanho maior. Aí, você vê se você vai fazer um jogo de passadeira, aí você pode fazer com 38, que ele vai ficar um tamanho grande para passadeira, né? Para jogo de passadeira. Aí eu faço com 32 para jogo de banheiro. Então a diferença é o início. Você vai iniciar com as correntinhas que você vai aí ver o tamanho do tapete que você quer que fique, né? Então, eu iniciando com 32, ele ficou aqui com esse tamanho de 66. Se eu fizer com 35, ele vai crescer um pouquinho. Se eu fizer com 38, ele vai ficar um tamanho bom para jogo de passadeira, tá? Então, a diferença é só as correntinhas mesmo, mas a videoaula é a mesma, tá? Você seguindo a videoaula aí do Tapete Mania, você vai fazer qualquer tamanho. A passadeira para fazer jogo de passadeira, eu inicio com 119 correntinhas, tá? Então, esse modelo aqui com 119 correntinhas, ele vai ficar um tamanho aí, passando um pouco de 1,20 m, tá? Na minha tensão de ponto, tá, gente? Então, ele passa aí, fica com 1,24 m, 1,25 m, depende aí, né? Então, ele fica mais ou menos desse tamanho, começando com 119 correntinhas. Então, esse modelo Mania, se você quiser fazer o jogo de passadeira, você vai fazer aí, iniciar com 38 correntinhas ou 35, né? Aí você que vê. Eu às vezes inicio com 35 mesmo, tá? Com 35 correntinhas, ele vai ficar aí mais ou menos com 70 centímetros, tá? Então, só se você quiser fazer maior de 70 centímetros, aí você faz com 38. Então, mas você pode fazer aí, tá? Com 35 correntinhas o tapete. E a passadeira você faz com 119 correntinhas, que vai ficar aí um jogo legal de passadeira, tá? Então, você seguindo a mesma videoaula, tá? Do tapete, você consegue fazer aí jogo de banheiro, jogo de passadeira, tá? Par de tapete. Par de tapete eu também inicio com 35 correntinhas para fazer só o parzinho, tá? Aí ele vai ficar num tamanho de 70 centímetros. Aqui tá a tampa do vaso, tá? A tampa do vaso. Essa tampa do vaso, ela também fica num tamanho bom, tá? Esse daqui, ele ficou com 58 de comprimento, tá? Nesse tamanho, varia entre 58 e 59, tá? Mas é o tamanho padrão aí pra tampa do vaso. Eu iniciei aqui com 20 correntinhas, tá? Eu tenho a videoaula, gente, da tampa do vaso, eu vou até deixar pra vocês, mas lembrando que não é esse modelo, tá? A base é igual, então dá pra você seguir a mesma videoaula, tá? Porque a base é igual. O que muda é só o bico, tá? Que eu faço a tampa do vaso do modelo prático da Josi. Então, mas só pra você ter uma ideia, a redinha também, ó, essa redinha que eu faço na videoaula, tá? Só que é o modelo prático da Josi, tá? Não é o modelo Mania. E o que que muda entre os dois? É só o bico, gente, a base é igual, tá? Modelo prático, modelo Mania, a base é igual. O que muda é a quantidade de carreiras, porque o modelo prático, ele tem o bico maior. Então, eu faço menos carreiras, eu faço aqui uma carreira a menos no modelo prático, tá? Porque o bico dele é maior. Então, eu só diminuo uma carreira aqui. Em vez de eu fazer com 13, eu faço com 12 carreiras. Aí, medindo, assim, eu gosto de medir na tampa do vaso pra ver mesmo, né? Porque, às vezes,
O fio que eu tô usando tem tem um tex diferente, né? Então, é bom a gente medir. Então, eu gosto de medir na tampa do vaso, quando eu tô fazendo aqui essas carreiras, que daí eu vejo se com 11 vai ficar bom, ou se vai ter que ser com 12, tá? Então, aqui você vai medir aqui na curvinha da tampa do vaso, pra ver aqui se você vai precisar fazer mais carreiras ou não. Porque eu gosto de fazer a minha redinha, ó, no finalzinho da carreira fechada aqui, ó, tá? Antes do grupinho de 5 pontos altos, eu faço aqui, ó, eu começo a minha redinha pegando aqui, ó, nessa carreira fechada aqui, tá? Então, eu vou na tampa do vaso, aí eu vou medir na curvinha, tá? Vou medir na curvinha aqui, ó, pra ficar aqui com esse biquinho caído pra baixo. Aí, eu vou ver se eu fizer 11 carreiras e eu ver que ficou bom, então eu paro nas 11 carreiras. Então é sempre bom medir, porque às vezes muda, né, de um para o outro. Então, mesmo tendo um padrão assim, às vezes é bom medir, tá? Eu gosto de medir para ver se vai ficar mesmo, para ela não ficar ali muito grande, tá? Então, dá uma diferença. Aí vocês vão ver que o outro jogo que eu vou mostrar, ele ficou uma diferencinha no tamanho, tá? E eu usei a mesma marca de barbante, tá? Mas muda, de uma cor para outra muda, tá? Então, ela ficou aqui com 58 de comprimento por 46 de largura, tá? Ficou na mesma largura dos tapetes e eu medi na tampa do vaso e ficou perfeito, gente, ficou perfeitinho. Aí tá aqui a minha redinha colmeia, tá? Que, pra quem não sabe fazer, eu tenho, na videoaula do modelo prático, eu fiz a redinha lá, tá? A redinha colmeia. Mostrei pra vocês como que faz a redinha colmeia, tá? Então, eu tenho na videoaula do modelo prático, tá? Então, essa redinha aqui é muito legal, aí você pode, né, fazer o nozinho aqui pra ajustar, né? Eu coloco aqui a minha pérolazinha na ponta, olha só, e fica muito legal, gente, fica muito bonitinha essa redinha, tá? Então, se você quiser aí fazer, eu vou deixar a videoaula pra vocês, tá? Eu não pesei, gente, peça por peça, tá? Mas eu pesei o jogo todo, tá? Ele ficou com 1,15 kg, tá? 1,15 kg ficou esse jogo todo aqui, com as 3 peças, tá? Esse daqui é um modelo que eu vendo a R$ 100, tá? Na feira. Eu vendo a R$ 100 na feira e pra quem quiser comprar também eu vendo a R$ 100, tá? Esse jogo de banheiro aqui, tá? Eu faço envio pelo Superfrete, tá? Pra quem quiser comprar e quem mora em outra cidade, eu faço envio pelo Superfrete. Então, você pode entrar em contato comigo. No meu WhatsApp eu sempre deixo na descrição do vídeo. Você pode entrar em contato comigo e a gente vai estar fazendo aí o cálculo do frete, né? Então, um jogo desse aqui a R$ 100, se você for pagar aí, digamos, R$ 30 de frete, ainda tá compensando, né? Porque um jogo desse a R$ 130 tá um preço ótimo, gente. Tá um preço ótimo mesmo, porque ele é um jogo muito bonito. Esse modelo aqui é muito lindo, então vale a pena, tá? Então, pra você que tá aí me vendo que você não é crocheteiro, você gosta, né, de tá apreciando aqui o nosso trabalho e tiver interesse em adquirir uma das minhas peças, você pode entrar em contato comigo aí que a gente vai estar fazendo. Gente, desculpa que eu tô perto da janela aqui, então passa carro aqui, tá? Então a gente vai estar fazendo aí o cálculo do frete, se você quiser, tá? Então vamos lá. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui outro jogo de banheiro, tá? Que é o mesmo modelo, tá? E essa combinação de cor aqui, gente, eu me apaixonei, porque eu comecei a fazer esses 2 jogos de banheiro, eu já tinha a base pronta. Eu já tinha feito a base dos 2 e não sabia ainda qual combinação que eu ia usar, né? Eu só tinha deixado a base pronta. Como eu falei pra vocês em outro vídeo, eu vou começar a deixar bases prontas pra jogo de banheiro. E até jogo de passadeira mesmo, né? Mas por enquanto eu tô fazendo pra banheiro. Então, quando eu estiver na feira, então eu sempre levo ali alguma coisa pra fazer na feira, né? Porque não é toda hora que a gente tá atendendo alguém, né? Então, eu não vou ficar ali sentada, ali parada, sem fazer nada, né? Então, eu levo o meu crochê pra fazer ali na feira. Então, eu sempre consigo adiantar ali a base para um jogo de banheiro ali na feira, né? Então, eu vou começar a fazer isso agora, né? Levar ali o barbante para fazer base para jogo de banheiro. Então, eu já tinha 2 bases prontas. Aí, eu só não sabia a combinação que eu ia usar, né? Então, esse daqui, né? Eu decidi, assim, fazer essa combinação, que eu amei o resultado. Esse verde militar aqui com esse preto aqui, gente, deu um detalhe muito lindo. E aí com o cru, assim, destacou, né?
Eu não sei vocês, mas eu amei essa cor, viu? Até meu marido também, ele olhou assim, nossa, ficou bonita essa cor, porque ele dá a opinião dele também, né? Então, quando eu faço assim, uma cor assim que eu nunca fiz, aí eu mostro pra ele, né? Aí eu falo, olha só, amor, como que ficou aqui, ó. Aí ele falou, nossa, ficou bonito, né? E ele fala, se não ficou legal também ele fala, então é legal você ter uma opinião, né? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, olha só. Gente, que lindo que ficou esse daqui. Pra quem gosta de cores, assim, chamativas, né? Pra quem gosta de cores mais neutras, assim, então aquele ali tá ótimo, né? Então, mas pra quem gosta de cores chamativas, assim, até eu tenho uma cliente que ela já comprou de mim, né? Então, ela falou assim, ó, quando você tiver um jogo de banheiro, assim, uma cor bem chamativa, que eu gosto de cor chamativa, um laranja, um roxo, assim, ela gosta de cor assim. Então, tanto que ela já comprou um tapete roxo meu. Aí ela falou, aí se eu passar por aqui e ver, eu vou comprar. Então, eu espero que ela passe por lá e veja, porque, gente, esse daqui ficou, eu acho que ficou a cara dela, o jeito que ela gosta, né? Aí depois que eu fiz, eu terminei, aí eu deixei assim, ele esticadinho, né? Daí eu comecei a olhar, eu falei, isso tá me lembrando alguma coisa. Aí eu me lembrei, gente, sabe do quê? Daquele peixinho do filme, o Nemo. Eu acho que todo mundo conhece o Nemo, né? Então, gente, eu olhei assim e falei, nossa, eu fiz o Nemo. Eu até dei risada, eu falei pro meu marido, eu sem querer, eu fiz o Nemo no meu jogo de banheiro. Ficou lindo, gente. Aí é que eu achei mais lindo ainda, quando eu comecei a imaginar o peixinho. Aí eu falei, aí que eu achei mais lindo ainda, né? Então, olha só, gente, eu usei aqui, ó, o laranja, tá? Lembrando que todos esses barbantes que eu usei aqui são da Euroroma, tá? Então, como eu falei pra vocês, é o barbante que eu tenho mais facilidade pra comprar aqui na minha cidade, é o Euroroma, tá? E eu tô comprando alguns B&B também. Então, são marcas boas aí, né? Então, essas cores que eu usei aqui são todas da Euroroma, tá? Então, eu usei aqui o laranja, usei aqui o cru, aí o preto, né? Que deu esse tchan assim, né? Esse detalhe assim, bonito. Preto, gente, preto não, que é isso? É um marrom escuro. Eu tô enxergando o preto aqui do outro jogo e eu tô falando preto, mas não é preto não, é marrom escuro, gente. Esse daqui é um marrom escuro eu acho que é o da B&B. Eu deixei lá no meu quarto, que eu tava crochetando no meu quarto, aí eu deixei lá. É um marrom escuro, tá? Esse daqui é um marrom bem escuro, que é da B&B, gente. Eu tô falando que eu usei tudo Euroroma, mas eu tô mentindo pra vocês aqui, porque esse aqui é um marrom bem escuro, que é da B&B, tá? O marrom da Euroroma, ele é mais clarinho. Então, esse daqui, ó, eu usei aqui o laranja, o cru e o marrom escuro da B&B, tá? Então, o que não é Euroroma é só esse daqui, então, tá? Esse marrom escuro aqui, que é da B&B. Aí eu vim aqui com outras carreiras no laranja, aí repeti aqui, eu gosto sempre de repetir aqui, né? Aqui eu coloquei o cru e o marrom, e aqui eu coloco o marrom e o cru, eu inverto aqui, tá? Eu gosto de inverter. Aí, depois vim aqui com laranja, né, no bico, e o marrom aqui pra dar esse destaque no bico, que esse modelo Mania, ele fica bonito assim, tá? Com uma cor diferente aqui no bico, tá? Eu não acho legal finalizar ele com a cor igual, assim, né, com a mesma cor. Eu acho que o destaque dele é colocar uma cor diferente aqui. Principalmente uma cor que você usou aqui no meio, né? Daí poderia ser o branco também aqui, né? O importante é ser uma cor que usou aqui. Então, eu acho que dá um destaque legal aqui no bico, né? Aí vai da imaginação de cada um, né? Cada um tem aí uma imaginação pra fazer as combinações de cor, né? Então, eu achei bem legal essa daqui, gente. E eu dei muita risada, porque me fez lembrar do peixinho. Então, se alguém que gosta do Nemo ver esse tapete aqui, vai querer comprar. Quem sabe chama até a atenção de uma criança, né? Porque eu tenho clientes que compram um jogo de banheiro para os filhos, né? Eu tenho acho que umas duas clientes que compram assim, que tem o banheiro dela, né? E tem outro banheiro que é dos filhos. Então, vai que aparece, né? Uma criança aí que olha, oi mãe, o Nemo. É igual um outro jogo de passadeira que eu fiz, uma criança olhou e falou, olha mãe, parece um morango, que era vermelho, tinha os detalhes verdes, falou, olha mãe, parece um morango. Então, é a imaginação da criança, né? Então, eu não sou criança, mas eu olhando para esse tapete aqui, eu enxergo o Nemo. Ai, gente, me diz aí o que vocês acham isso também, tá? Então, olha só, esse daqui
o tapete, ele ficou com a mesma medida, tá? 66 por 46. Aqui tá os dois, ó. Estão os dois tapetinhos, ó. Estão os dois aqui, tá? Do mesmo tamanho. As medidas que eu usei são as mesmas do outro que eu falei pra vocês, tá? Iniciei ele com 32 correntinhas, fiz 13 carreiras. Então, agora eu vou mostrar pra vocês aqui a tampa do vaso. Olha só, que fofinha essa tampa do vaso. Ficou perfeita também. O que eu queria falar pra vocês, eu fiz com a mesma medida, tá? A mesma quantidade de carreiras, mas essa tampa, ela ficou com 59, tá? Que geralmente fica com 59. Às vezes acontece de ficar com 58, mas a maioria das tampas que eu faço com essa medida fica com 59 de comprimento, tá? Então, aquela ali ficou com 58, essa daqui ficou com 59. Mas eu experimentei as duas ficaram perfeitas, gente. Na tampa do vaso ficou perfeitinho, tá? Então, não dá muita diferença esse 1 centímetro aí não, tá? Então, fica num tamanho bom. Aí, a redinha aqui também, ó, a mesma redinha, tá? O cordãozinho aqui com a pérola, do mesmo jeitinho da outra, tá? Então, gente, olha, vale a pena você fazer essa redinha aqui, viu? Ela fica muito bonitinha. Depois que eu aprendi a fazer essa redinha com meia, eu não fiz mais daquela outra, que é a mais tradicional, né? Que eu aprendi, né? Desde o começo, eu sempre fiz ela. Eu não tô fazendo mais, tá? Que eu acho que é a teia, né? Se eu não me engano, que chamam. Eu sempre fiz aquela redinha, mas nem sabia que tinha nome. Aí depois eu vi que chamam de teia de aranha, né? Então, eu não tô fazendo mais aquela, agora eu tô fazendo essa com meia, tá? Que eu acho que fica bem mais bonito, assim, né? Dá um detalhe bem legal, assim. Ó, o caminhão, gente, não liga não, tá? Aí aqui, ó, essa redinha, eu finalizo ela aqui, ó, com 2 pontos altos aqui, 2 correntinhas aqui, ó, de separação, tá? Ó, se vocês verem a videoaula lá, a videoaula que eu aprendi a fazer essa redinha, ela faz mais carreiras aqui, tá? Aqui, ó, começa aqui com 10 correntinhas, né? No primeiro, aí depois vai 8, 6, 4 e 2. Vai diminuindo de 2 em 2, né? Então, a última carreira que eu faço é com duas correntinhas. Mas você pode continuar fazendo também com uma, né? E finalizar ali com ponto baixo, pra fazer um detalhe. Mas eu não gosto de fazer, gente. Eu não gosto de fazer. Então, a videoaula que eu passei pra vocês é do jeito que eu faço, tá? A minha última carreira aqui tem duas correntinhas, tá? Teve uma colega aí, que ela entrou em contato comigo, que ela fez, né, esse modelo. E ela mandou a foto pra mim, que não tava dando certo a redinha aqui, né, que tava ficando repuxado aqui. Aí, ela tinha feito, eu acho que eu ainda não tinha feito a videoaula, tá? Da tampa do vaso. Então, eu acho que ela fez pela videoaula que eu aprendi, né? Então, ela fez igualzinho. Aí, o que aconteceu? Ela mandou a foto pra mim e falou que tava repuxando. Aí, eu dei essa dica pra ela. Falou, olha, eu não faço igual aquela videoaula, eu faço aqui até 2 correntinhas só. Então, pra mim já fica ótimo com até 2 correntinhas aqui, a última carreira. Então, aí ela desmanchou e fez como eu falei, e ficou bom. Então, é assim, gente, tem que adaptar do jeito que fica melhor pra gente, né? Então, às vezes você vê uma videoaula e você faz igual, mas você vê que não fica legal, aí você pode adaptar do seu jeito, porque cada pessoa tem um jeito diferente de fazer, né? Então, pra quem tá iniciando, você vai ver que com o tempo você vai criando o seu jeito. Quando você aprende, você tá aprendendo, você segue ali o passo a passo certinho da pessoa que tá ensinando, né? Mas com o tempo, você vai pegando experiência, eu falo por mim, né? Eu falo por mim que no começo eu era assim, pra mim eu tinha que fazer igualzinho a videoaula, senão, né? Senão ficava errado. Pra mim era errado se eu fizesse diferente. Então eu tinha que ser idêntico à videoaula. O que acontecia? Às vezes eu fazia um tapete e não dava certo, né? Eu falei, mas por que o dela deu certo, o meu não deu, né? Eu segui certinho. Mas o que acontece? A atenção de pontos da pessoa que está ensinando é diferente da sua, entendeu? Diferente da minha. Então, como a gente está aprendendo, a gente segue certinho, né? Mas com o tempo eu fui aprendendo que
que cada pessoa tem um jeito. Então, com o tempo, eu fui mudando, aí eu fui adaptando do meu jeito, né? Aí eu fui fazendo do meu jeito. Então, se você seguir uma videoaula que manda você fazer 2 correntinhas de separação, aí você faz 2 correntinhas de separação, e seu trabalho não fica bom, ele fica ali embabadando, o que você vai fazer? Você vai fazer só com uma correntinha, porque 2 correntinhas deu certo no ponto da pessoa que está ensinando, mas no seu não dá. Então eu com o tempo eu perdi esse medo de mudar, né? De mudar, assim, de fazer, adaptar do meu jeito. Mas é isso com o tempo, né, gente? Com o tempo a gente vai pegando o jeito ali, né? No começo é assim mesmo. Mas assim, eu falo pra vocês que estão, as meninas que estão iniciando, que estão aprendendo, não tenha medo de mudar, tá? Se você vê que no seu ponto não deu certo, do jeito que a pessoa tá ensinando, faz de outro jeito que dê certo pra você. Aí você vai pegando o jeito, você vai adaptando e você vai ver que suas peças vai ficar melhor, tá? Então, aí você vai perder esse medo, assim, de, eu não consigo fazer, ela ensinou certinho, mas eu não consigo fazer. Por quê? Porque às vezes o seu ponto não é igual ao dela, aí não dá certo, né? Então, a gente eu faço as minhas videoaulas também, eu faço do jeito que eu faço, né? Eu ensino do jeito que eu faço, mas eu falo, se não der certo pra você assim, você pode fazer, se não der certo com uma correntinha, você pode colocar 2. Então, é isso que a gente tem que aprender, né? Adaptar o trabalho com a nossa tensão de ponto, né? Às vezes a agulha que você tá usando não é a mesma que a pessoa tá usando, igual eu uso a número 4. Tem muitas pessoas que usam a 3,5, né? Então, a maioria das videoaulas que eu já assisti, elas usam a agulha 3,5. Né? Então, eu uso a agulha 4. Então, às vezes eu tenho que mudar alguma coisa porque é diferente, né? Então, tudo é questão de adaptação, tá? Então, se você tá iniciando, aí você vai seguir uma videoaula e falar, mas não deu certo, por que não deu certo? Eu já passei por isso. Eu fiz igualzinho e não deu certo, então saiba que é questão de adaptação, não é que você fez errado não, tá? É porque a tensão de pontos da pessoa que tá ensinando não é igual a sua, então às vezes você tem que adaptar, tá? Mas isso é questão de tempo, tá? Todos nós aprendemos. Então, quanto mais a gente faz, mais a gente aprende, né? Então é assim, a gente aprende, né? Pega a prática fazendo, né? Então é isso. Então, gente, olha só. Esse foi o meu vídeo, tá? Que eu vim trazer pra vocês. Esses 2 jogos de banheiro aqui, tá? Esse laranja aqui, ele também ficou com... Passou um pouquinho de 1 quilo, tá? Ele deu uma diferencinha, acho que de 2 gramas de um para outro. Então, acho que um ficou com 1,15 kg e o outro ficou com 1,13 kg. Deu essa diferença de 2 gramas, gente, de um jogo para outro, tá? Então, esse daqui é o modelo que eu vendo a R$100, tá? Então, eu fiz esses 2 jogos aqui e já vou levar ele pra feira, tá? Já vou expor ele na feira e vamos ver o que o pessoal vai achar, né? Então, eu quero que vocês me digam aí o que vocês acharam dessas 2 combinações aqui, tá? Que eu nunca tinha feito a primeira vez. Eu fiquei apaixonada por esse daqui. Pra mim, que gosto de cores mais neutras, assim, né? Eu sou tipo bege, marrom, preto, eu sou desse tipo, assim, né? Então, eu amei essa cor aqui, gente. Mas pra quem gosta de cores mais alegres, olha só, esse daqui ficou perfeito. Então, me diga aí qual que vocês gostaram, tá? Deixa aí nos comentários pra mim o qual que vocês gostaram, tá? Então, como eu falei, pra quem tiver interesse em adquirir uma das minhas peças, eu deixo aí na descrição do vídeo o meu WhatsApp, você pode entrar em contato comigo, a gente faz aí a cotação de frete pra ver se compensa pra você, tá? Então, o valor desse jogo é R$100, o mesmo preço que eu vendo aqui na minha cidade, tá? Então, eu vendo, esse valor é um valor assim, que eu vendo pra todo mundo, né? Tanto aqui na minha cidade, quanto pra enviar, então, a diferença é só o frete, né? Que a pessoa que vai pagar, né? Então, é isso, gente. Esse foi o meu vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e... Vem mais produções por aí, tá? Porque minha barraca ainda tá vazia. Esses 2 jogos de banheiro não vai encher minha barraca, não, tá? Vai dar uma diferencinha, assim, né? Vai dar um destaquezinho, alguma coisinha diferente, assim, mas não vai encher, não. Então, eu preciso produzir. Já tô fazendo ali
uma passadeira que é encomenda, tá? Eu espero que dê tempo de eu mostrar pra vocês, porque eu tenho que entregar no sábado, tá? Então, eu espero que dê tempo de eu mostrar pra vocês, antes de eu entregar, tá? Já tô fazendo ela ali. Então é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo com mais produções pra vocês, tá bom? Então, tchau, tchau, pessoal!